Começando mais um dia de partilha aqui do Evangelho do Nosso Senhor Jesus Cristo. Muitas pessoas estão perguntando, muitas pessoas às vezes que não são católicas, mas às vezes têm o costume de ler a Bíblia ou não têm e só estão assistindo os vídeos. Lucas, mas o que são esses evangelhos? Bom, para os católicos, né, para as pessoas que são católicos, a gente tem a missa e tem os evangelhos que provavelmente são ditos na missa, são proclamados principalmente na missa. E em cada ano a gente tem os anos litúrgicos. Esse ano que a gente está é o ano A, que é o ano do Evangelho de São Mateus. Ou seja, os principais evangelhos do ano de 2026 vão ser dos evangelhos do evangelista São Mateus. E aí, no caso, é para a gente ter no caso, um centro para a gente ir naquele ano, né? E a gente passa pelos 4 evangelhos, no caso A, B, C e D. Lucas, Mateus, João e Marcos. Então, esses são os evangelistas que a gente vai dizendo, vai proclamando os evangelhos deles em determinadas missas. O ano litúrgico ele começa no primeiro domingo no caso de 2006, no primeiro domingo do Advento de 2025 e termina no primeiro sábado antes do último domingo, no primeiro domingo do Advento de 2026, que aí já vai iniciar o ano litúrgico de 2027. Então, esse é só uma breve contextualização para quem está chegando nesse canal e às vezes está pensando, mas qual é esse evangelho que ele está proclamando? Qual é esse evangelho que ele está vendo? Assim, outra coisa que eu sempre falo em todos os vídeos, eu não sou nenhum padre, não sou nenhum pastor, eu só sou um jovem que decidi seguir o meu coração, seguir a minha intuição e espalhar ainda mais a palavra de Deus para as pessoas que estão aqui, para as pessoas que vão chegando no meu canal. E que bom que já tem uma galera chegando, eu até fiquei meio que assustado, mas esse é o poder que Deus tem nas nossas vidas de realmente transformar da água pro vinho. Às vezes alguma coisa que a gente acha que meio que tá parado, que a gente acha que não é pra gente, Deus vem e simplesmente faz a graça diante das nossas vidas. Então vamos lá, depois dessa breve introdução, vamos lá para o Evangelho de hoje, o Evangelho do dia 10 de janeiro, proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo, Jesus foi com seus discípulos à região da Judéia, permaneceu aí com eles e batizava. Também João estava batizando em Herão, perto de Salim, onde havia muita água. Aí chegavam as pessoas e eram batizadas. João ainda não tinha sido posto no cárcere. Alguns discípulos de João estavam discutindo com um judeu a respeito da purificação. Foram a João e disseram: Rabi, aquele que estava contigo além do Jordão e do qual tu deste testemunho, agora está batizando a todos e todos vão a ele. João respondeu: Ninguém pode receber alguma coisa se não for lhe dada do céu. Vós mesmos sois testemunhas daquilo que eu disse. Eu não sou o Messias, mas fui enviado na frente dele. É o noivo que recebe a noiva, mas o amigo que está presente e escuta enche-se de alegria ao ouvir a voz do noivo. Esta é a minha alegria e ela é completa. É necessário que ele cresça e eu diminua. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Para a gente entender melhor esse evangelho, nós temos que entender também a relação de João Batista com Jesus. João Batista, ele veio batizar o Jesus e batizar os homens, ele é conhecido na Bíblia como ele batizou Jesus, mas ele batizou principalmente na água. E Jesus, e ele próprio mesmo falava, tanto na Bíblia, tanto nas Escrituras, que ele dizia, tanto aqui, tanto nos outros evangelhos, esse é o evangelho, no caso, de São João, mas no próprio evangelho de Mateus, de Lucas, vocês podem encontrar outra tradução, que é basicamente João Batista dizendo: olha, eu vou batizar vocês com água, mas quem vem depois de mim, ou seja, eu não sou o Messias, eu não estou batizando vocês em espírito, como é, por exemplo, que toda pessoa que nasce dentro da igreja, por exemplo, as pessoas que têm os pais católicos, os pais da igreja, eles normalmente vão batizar os filhos. E até às vezes quem não é tanto dentro assim da igreja, mas eles querem batizar os seus filhos ali, para o seu filho obviamente ter uma sequência da igreja, uma sequência às vezes católica, alguns seguem para a igreja evangélica, aí já é outro culto, já é outro, ou, no caso, outro departamento, né, que a gente diz, mas obviamente respeito a todas as religiões. Mas se a gente começar a perceber, essa relação de João Batista com Jesus é muito bonito, porque a humildade de João Batista é algo que a gente pode aplicar na nossa vida atual. Ou seja, ele estava batizando, e não só nesse evangelho, mas assim nos outros que a gente for ver que tem presente de João Batista, ele estava batizando Jesus Cristo, gente. E ele tem a humildade de dizer: Senhor, eu não, assim como vários já disseram para Jesus, Senhor, eu não sou merecedor de amarrar as tuas sandálias. Então, olha a profundidade disso, olha a profundidade da humildade de João Batista. Primeiramente, é necessário que ele cresça e eu diminua,
porque ele vai crescer e é o Espírito de Deus que vai descer sobre nós. E é necessário também que ele batize vocês com o Espírito, ou seja, com o Espírito Santo de Deus que esteja sobre nós a todo momento e esse Espírito de Jesus. E é interessante que em muitos evangelhos, Jesus fala que o reino dos céus está próximo, o reino dos céus está próximo. Por quê? Porque se a gente for parar para pensar, Jesus, ele é Deus. E como quando a gente tem, no caso, o reino dos céus, que é formado assim por Deus, no caso, Jesus está por lá, Jesus está no meio de nós. Ou seja, isso é muito belo, porque Jesus se fez carne, Jesus se fez homem igual a gente. Ó, gente, eu tenho até alguns haters aqui, já que eu começar a falar, mas Deus não existe, mas Jesus não existe. A gente tem que rezar por essas pessoas, porque se ela não acredita que o Messias que vem, o Salvador, para realmente salvar de todos os nossos pecados, desde os pecados de Adão e Eva, aí realmente fica difícil você defender uma pessoa dessa. A gente só pede que a pessoa reze pela pessoa e que você realmente tenha essa paz no coração e a graça de que você recebeu a capacidade de pensar, que você recebeu a capacidade de, no caso, se vestir. Isso tudo é graça de Deus. Se eu tô fazendo esse vídeo aqui, gente, se as pessoas estão comentando aqui, caramba, Lucas, pô, que bacana, caramba, cara, um jovem falando sobre o amor de Deus, falando sobre o evangelho, isso não é mérito meu, isso é mérito da graça de Deus que me abençoa e me ilumina para fazer todos os meus vídeos aqui todos os dias sobre o evangelho do dia e sobre alguma passagem que tocou no meu coração algumas vezes. Então, tudo que você faz na sua vida, você tem que entender que, primeiro, isso é graça de Deus, e assim você entende que você pode fazer muito mais do que você imagina, muito mais do que você está pensando, que às vezes você fala, caramba, mas eu não consigo fazer isso, mas aquela pessoa é melhor que eu, aquela pessoa é igual a você, porque ela foi criada por Jesus, por Deus também. Mas a pessoa é rica, a pessoa é pobre, a pessoa é magra, a pessoa é gorda, a pessoa é preta, a pessoa é branca. Gente, para Jesus, para Deus, todo mundo é igual, todo mundo tem as mesmas capacidades. Obviamente que há aquela parábola dos talentos, que a gente pode até falar um dia. Para alguns, Deus vai dar mais, para aquelas pessoas que conseguem aguentar, é aquele negócio, muito é dado, muito será cobrado. Se Deus vai dar muitos, no caso, muitos talentos para você, ele vai cobrar para você que você faça as coisas necessárias para realizar esse talento. Mas para outra pessoa que tiver um medo, que esconder esse talento que ela tem e guardar as 7 chaves e ficar com medo e ficar preocupada e falar que a outra pessoa sabe mais que ela e falar que a outra pessoa que tem o mesmo talento que ela é mais capaz dela do que fazer isso, essa pessoa vai ficar difícil defender também essa pessoa. E aí são nesses momentos que às vezes as pessoas falam, olha aí, Deus deixa os seus filhos morrerem, Deus deixa os seus filhos passarem por dificuldade. Não, não é isso, é que ele deu os talentos, entendeu? Para cada um. Só que cada um usa os seus talentos à medida da sua capacidade. Se aquela pessoa não usou aquele talento daquela forma, é porque ela não tem a capacidade de, por exemplo, ter aquele talento. Ela na verdade tem outro, Então isso Deus nos dá esse livre-arbítrio para nós corrermos atrás e indo lapidar igual um diamante o nosso talento. Então, essas são as maiores lições que a gente tira desse evangelho de hoje. Use os seus talentos da forma certa. Tenha a humildade para reconhecer sempre que você não sabe de tudo, que você, obviamente, às vezes não tem razão nas coisas. E, principalmente, o reino dos céus está próximo a gente, está junto a Deus, junto a Jesus, e que a gente possa usar a palavra de Deus para nos fortalecer mais ainda o nosso lado espiritual, que é tão importante. Muitas vezes as pessoas falam de trabalho, falam de academia, falam de relacionamentos, mas na verdade o seu relacionamento espiritual, o seu relacionamento você com Deus e você com você mesmo também. Às vezes as pessoas vão deixar de lado. Não deixe de lado, porque esse é praticamente o lado mais importante que você tem, que é o lado espiritual, que é a sua relação com Deus. E é isso, se você gostou desse vídeo, já se inscreve no canal, já deixa o like para que essa mensagem possa atingir ainda mais pessoas. E é isso, e não esquece de mandar esse vídeo para algum amigo seu que também que gosta desse conteúdo. E é isso, valeu!